Graça e paz para todos os irmãos e para todas as irmãs. Meia noite para todos, debaixo da graça de Deus. Para mim é um imenso prazer, é um inefável prazer fazer mais uma live abençoadíssima para a minha vida, para a tua vida, para nossas vidas, pregando o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Para quem não me conhece, o meu nome é Fabiano Santana e de antemão, a priori, a princípio, antes de mais nada, eu quero mandar um forte abraço e um alô para todos os meus inscritos no YouTube e para todos os irmãos aqui pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho, sejam todos bem-vindos à Igreja Sem Paredes, sejam todos bem-vindos a essa reunião espiritual aonde nós estamos congregando aqui pela internet, em espírito e em verdade. Boa noite para todos, graça e paz. E antes de nós entrarmos na palavra, eu vou fazer uma oração. O apóstolo Paulo, ministro da incircuncisão, apóstolo dos gentios, usado pelo Espírito Santo, ele disse lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Sendo assim, meus irmãos, oremos. Pai eterno, Pai, eu quero te pedir perdão pelas obras da carne cometidas por palavra, por pensamento, por atos, por gesto, por agir, por obra, por prática, por julgar, por olhar, por pensamento. Pai, me perdoe em nome de Jesus, ó Pai. Papai, Paizinho, toma a primazia dessa live. Toma o primeiro lugar dessa live nessa noite. Fala conosco por intermédio da tua palavra, do teu evangelho. Como disse o profeta João Batista, assim digo eu, lá no livro histórico de João, capítulo 3, versículo 30. Importa que ele cresça e que eu diminua, porque toda honra, toda glória e todo louvor só pertence a Jesus Cristo ressuscitado. A honra, a glória e o louvor é de Deus. Pai dos Espíritos, fala conosco de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa, de uma forma maravilhosa, para a glória do teu eterno nome. Paizinho, Pai justo, Pai eterno, eu oro pelas vidas que estão com HIV, com câncer, com AIDS, que estão nos hospitais, as vidas que estão no leito de dor, gemendo de dor, cura essas vidas segundo a tua vontade. Ah, Pai dos Espíritos, eu oro por esse irmão, por essa irmã que está com depressão, essa irmã que está com depressão, esse irmão que está depressivo, com depressão. Cura ele segundo a tua vontade. Eu oro também nesse momento por esse homem, por essa mulher que está pensando em cometer o suicídio. Dá o livramento, Pai eterno. Paizinho, tenha de misericórdia e corta e livra, corta todo o laço da morte. Pelo poder e autoridade do nome do Cristo ressuscitado, segundo a tua vontade. Pai dos Espíritos, eu vou usar a tua palavra, empurra um pouco mais essa espada do Espírito em nossas vidas. Pai, eu te peço que o Senhor me use, pois eu vou usar o teu evangelho, eu vou usar a tua palavra. Me usa, pois eu vou usar a tua palavra. Amém. Meus amados irmãos, eu vou ler aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, aonde a epígrafe diz assim: o Evangelho em Samaria. Segundo a pedagogia diz que tudo que a gente lê por inúmeras vezes, ou por mais de uma vez, fica mais fácil para memorizarmos, guardarmos e fica mais fácil também para nós gravarmos nas tábuas dos nossos corações. Sendo assim, eu vou ler mais uma vez a epígrafe que diz assim: o Evangelho em Samaria. Graça e paz, irmã Luciane Renato,
Deus continue te abençoando, pois a irmã já é abençoada com toda a sorte de bênção nas regiões espirituais celestiais em Cristo desde antes da fundação do mundo. Eu declaro que essa noite já é a melhor noite de nossas vidas, pois nós estamos reinando em vida e em perfeita vitória. Graça e paz. Então diz assim, Atos capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. 2. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Eu vou ler mais uma vez o versículo 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pelo pelo doutor excelentíssimo São Lucas, e Lucas dedica o mesmo a um tal de um Teófilo. O nome Teófilo significa aquele que ama Deus. Esse Teófilo era um escriba, era um judeu de origem judaica, versado na Torá, versado na lei mosaica, na lei de Moisés. E agora, Lucas escreveu 2 livros. O primeiro livro, o livro histórico, o segundo escreveu o doutor Lucas. E agora, o livro de Atos dos Apóstolos, contando os Atos dos Apóstolos. Só que no livro histórico de Lucas, no capítulo, em todo o seu capítulo, Lucas estava mostrando ali a historicidade de Jesus de Nazaré, os milagres de Jesus de Nazaré. E em Atos dos Apóstolos, Lucas agora, ele mostra para Teófilo tudo quanto Jesus começou a ensinar e a fazer. E também o livro de Atos dos Apóstolos poderia ser chamado de livro do Espírito Santo, pois é um livro que fala muito do Espírito Santo. Então, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, escrito pelo doutor Lucas, versículo de número 3, diz a Bíblia que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Observe que Saulo de Tarso, ele era um religioso ao extremo. Saulo de Tarso, ele tinha um professor de teologia por nome Gamaliel. Ele passou 15 anos, irmã Luciane e Renato, aos pés de Gamaliel. Gamaliel era intérprete da lei, era um escriba. Gamaliel era doutor da lei, conhecia tudo sobre a lei mosaica, sobre a Torá, conhecia a Torá de có e salteado. Saulo de Tarso fazia parte do Sinédrio Romano. Ele tinha dupla nacionalidade. Ele era judeu libanês, oriundo do Líbano, e também ele era cidadão romano. Saulo de Tarso, seu nome no hebraico quer dizer Saul, que faz alusão ao primeiro rei de Israel, o rei Saul. Esse nome Saulo quer dizer elevado, grande, alto. O nome Paulo quer dizer pequeno. Observe que Saulo de Tarso, ele assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Só que esse Saulo de Tarso aqui, que perseguia a igreja de Cristo, os irmãos, os discípulos que se reuniam nas casas ao nome do Cristo ressuscitado, ele era religioso, congregava no templo religioso de Jerusalém. Ele era teólogo, passou 15 anos aos pés de Gamaliel. Saulo de Tarso era poliglota, falava diversos tipos de idioma. Ele conhecia o grego koiné, o grego clássico, o grego mais comum, mais popular. Era um homem extremamente preparado. Ele poderia, amanhã depois,
ter um futuro na religião judaica, no judaísmo, e ser líder de uma grande sinagoga, pois na idade de Saulo de Tarso não tinha ninguém que tinha o discurso que ele tinha, né? Graça e paz, irmão Sebastião de Góes, ele escreveu para mim: paz abençoado, amém. Melhor noite para nós, abençoado. Eu declaro que essa noite já é a maior noite de nossas vidas. Graça e paz para o abençoado, que Deus continue te abençoando. É um prazer ter o irmão aqui conosco em nossa live. Obrigado, viu? Então, Saulo de Tarso, os jovens da sua idade não tinham conhecimento que ele tinha da lei e acerca de Deus. Saulo de Tarso, ele era fariseu dos fariseus, só que ele não era hipócrita. Ele não pregava o que não vivia, igual os fariseus da época de Jesus de Nazaré. Porque Saulo de Tarso, no tocante à lei de Moisés, ele era varão irrepreensível. Ele tinha zelo de Deus, porém sem entendimento. E a Bíblia diz que ele assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava na prisão. Só que o que me chama a atenção é que a perseguição contra a verdadeira igreja de Cristo que se reunia nas casas partiu do sistema religioso dos dias de Paulo. A perseguição contra a verdadeira igreja de Cristo que se reunia nas casas partiu de dentro do templo religioso de Jerusalém, pois o sumo sacerdote, lá que dava carta para Saulo de Tarso, dava autonomia, poder, autoridade, autorização para Saulo de Tarso assolar a igreja e ir entrar de casa em casa e arrastar os irmãos pelas praças públicas, pelas ruas e os encerrar na prisão. Então a perseguição contra a verdadeira igreja de Cristo partiu do sistema religioso, partiu do templo religioso. E Saulo, ele era um religioso, ele era temente a Deus, ele era zeloso da lei, porém não tinha entendimento. Então veja, a igreja se reunia nas casas ao nome do Cristo ressuscitado. Veja que lá em Atos capítulo 2 está escrito que, cumprindo o seu dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos, porque a sede da igreja primitiva ficava na casa de Maria, mãe de Jesus. Então os irmãos primitivos, os primeiros irmãos, se reuniam nas casas. Veja que em Atos capítulo 12 diz a Bíblia que quando o rei Herodes agora assassinou, matou Tiago, e agora também prendeu Pedro, porque ele prendeu os dois, Tiago e Pedro. Tiago havia morrido e Pedro estava vivo. A Bíblia diz em Atos capítulo 12, a saber o versículo 6, 7, 8 e 9, que a igreja primitiva fazia contínua oração a Deus por Pedro em casa. Então, queridos e amados irmãos, a igreja primitiva, os primeiros irmãos, os cristãos que se reuniam ao nome do Cristo ressuscitado, se reunia nas casas, não era dentro do templo religioso de Jerusalém, e eles foram perseguidos pelos religiosos que congregavam dentro do templo de Jerusalém, como a verdadeira igreja de Cristo hoje é perseguida, a verdadeira igreja de Cristo que está fora do sistema religioso. A verdadeira igreja de Cristo que está fora dos templos religiosos são perseguidas pelos Saulos dessa época. E os Saulos dessa época são os intitulados líderes religiosos de nossa geração, os intitulados apóstolos da nova era, os intitulados bispo, os intitulados pastores, pastora, bispa, apóstola, essas mulheres que se intitulam evangelista, essas intituladas missionária sargentona, elas são em Saulo de hoje que persegue a verdadeira igreja de Cristo que está fora dos templos, dizendo que Deus vai soltar a mão, dizendo que nós vamos morrer, nos chamando de herege, nos chamando de desengrejado, nos chamando de demônio, nos chamando de cão, de diabo, de falsos profetas. Sim, se repete a mesma história da época da igreja primitiva.
pois os irmãos que estavam fora do sistema religioso era perseguido pelos religiosos que iam ao templo religioso de Jerusalém. Saulo de Tarso perseguia a igreja que estava nas casas. Os irmãos não se reuniam em templo de pedra. E quando eu falo de templo, porque lá no templo é onde tinham os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da ordem da linhagem de Arão. Quando eu falo de templo, é porque lá no templo que tinha a Arca da Aliança, que era o elemento do judaísmo, o elemento judaico. Ora, quando eu falo de templo, é porque lá no templo, aonde se fazia sacrifício de bezerro, de bezerra, de cordeiro, de animais, pelos pecados dos sacerdotes, por nome de transgressão da lei e pelos pecados do povo de Israel. Então, esses irmãos estavam fora da religião e era perseguido pelos religiosos, como nós somos perseguidos hoje pelos religiosos, especialmente os evangélicos. Eles dizem que vai fazer campanha e que nós vamos pagar. Eles dizem que vai fazer campanha para a gente votar para o templo religioso. Tem muitos que até dizem que você vai votar para o templo, nem que seja na dor. Eles nos perseguem diariamente. Você vai votar para o templo, nem que seja na sarjeta, mas vai votar. Outros dizem você vai morrer. Outros dizem Deus vai te dar câncer. Mas isso tudo é perseguição contra a verdadeira igreja de Cristo que está fora dos templos, pois os irmãos se reuniam nas casas ao nome do Cristo o ressuscitado. Veja o que está escrito. Glórias a Deus, aleluia, no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 5, carta de Paulo à igreja que se reunia em uma casa, lá na cidade de Roma, ao nome do Cristo ressuscitado. Romanos, capítulo 16, versículo de número 5, disse o apóstolo Paulo: saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da asa em Cristo. Então, a igreja se reunia nas casas ao nome do Cristo ressuscitado. Em Filemão, no capítulo de número 1, a saber, o versículo 2, disse o apóstolo Paulo, cheio da unção de Deus, quando voltou do terceiro céu: saudai também a Filemão, meu amigo, meu camarada, e toda a igreja que está na sua casa. Os irmãos se reuniam nas casas ao nome do Cristo ressuscitado. Vem comigo, por favor. E uma das missões, um dos papéis da religião judaica, do judaísmo, era ofuscar do povo que Jesus havia ressurgido dentre os mortos. Um dos papéis da religião judaica era que Jesus passasse por mentiroso, pois Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, ele disse: eu vou morrer e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas a religião judaica, o judaísmo, queria que Jesus se passasse por mentiroso e queria dizer que ele não estava vivo, queria dizer que ele estava morto. E esses irmãos estavam pregando, estavam se reunindo ao nome do Cristo ressuscitado, estavam pregando, verbalizando, anunciando que aquele que morreu agora vive. Aquele que morreu ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus Pai. Só que esses irmãos, ao pregarem, ao dizerem que Cristo ressuscitou, ao dizerem que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, enfrentaram perseguição, pois Saulo, o religioso Saulo de Tarso, prendia esses irmãos, assolava esses irmãos, entrava de casa em casa, arrastava os irmãos em plenas praças públicas e guardavam, encerrava na prisão. Por quê? Porque os irmãos estavam fora do sistema e porque o sistema religioso sempre foi contra Jesus. O sistema religioso, a religião não aceita Cristo, pois é inimiga de Cristo, e o sistema religioso queria que Jesus se passasse por mentiroso, que ele não ressurgiu, que ele não ressuscitou ao terceiro dia. Mas vem comigo, por favor. Saulo de Tarso perseguia a igreja de Cristo, tanto é que ele foi cúmplice, ele foi conivente, ele consentiu na morte de Estevão,
Olha o que diz em Atos capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele quem? De Estevão. Por que Estevão foi morto? Porque Estevão pregou contra o templo religioso. Em Atos, no capítulo 7, a saber, o versículo 47 e 48, Estevão, cheio da autoridade, cheio da unção de Deus, bradou e disse: quem levantou o templo de pedra para Deus morar, para Deus habitar, foi Salomão, mas Deus nunca habitou em templos de pedra, Deus sempre habitou em tendas e em cabana. No versículo 48 ele disse: mas o Altíssimo, ele não habita em templo feito por mãos de homem. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, ou qual é o lugar do meu repouso, diz o Senhor dos Exércitos. Quando Estevão profetizou, disse isso cheio da unção. Os religiosos, o líder da sinagoga, tirou ele para fora da sinagoga, expulsou ele de dentro da sinagoga, ou seja, de dentro do templo religioso da sinagoga, levou para fora da cidade e apedrejou Estevão até a morte. Os religiosos apedrejaram Estevão até a morte, porque Estevão profetizou contra o templo e disse que Deus não habita em templo, porque pós-cruz, o templo que Deus habita somos nós, somos o templo do Espírito. O Espírito mora em nós, o Espírito habita em nós, nós somos a casa de Deus. E Deus nunca habitou em templos de pedra. Agora, quando eu falo de templo é aonde tem os elementos judaicos. Templo é aonde se prega a lei de Moisés, a qual Cristo removeu, aboliu com sua morte na cruz. Quando eu falo de templo é onde tem um homem que se intitula sacerdote. Templo é aonde tem um homem que diz que vai te purificar através de abluções, purificações por meio da água, que era um dos conceitos da lei, que era um dos conceitos judaicos. Templo é aonde se cobra dízimo, esse falso dízimo em dinheiro mensal romano, criado pela religião romana, pelo catolicismo. Quando eu falo de templo, é aonde um homem se intitula pastor, autoridade espiritual, bispo, pastora, apóstolo, aonde se prega a lei. Deus não habita nesses lugares. Deus não está nesses lugares. Irmão Fabiano Santana, e aonde Deus está? Deus está na minha vida. Deus está na tua vida, pois disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, a saber o versículo de número 16 e 17. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? Versículo 17, Paulo disse: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, 19, pregou Paulo e prego eu. Ou não sabeis que o vosso corpo, ou seja, aquele que se prostitui peca contra seu próprio corpo? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e que não sois de vós mesmo? Ô glória! Quando eu falo que nós somos a morada do Pai, até Pedro, pregador legalista, apóstolo dos judeus, Pedro não teve a revelação do Evangelho da Graça, não foi ao paraíso como Paulo, mas Pedro, usado pelo Espírito de Deus, disse aos judeus, e essa palavra também serve para nós, porque é uma palavra que é uma clara verdade, é uma palavra verdadeira. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, disse Pedro: vocês são pedras vivas, vocês são casa espiritual. Quando eu falo que nós somos o templo do Pai, lá em Hebreus capítulo 3, a saber o versículo 6, pregou Paulo e prego eu, porque nós e Cristo é fiel sobre a sua própria casa, e Cristo é fiel sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se retivermos firmes a esperança da glória. Somos a casa do Pai, somos a casa de Cristo. Ele habita em nós e não nas paredes, ele mora em nós e não nos templos. Ele mora em nosso espírito, porque Deus é espírito e não nesses templos religiosos. Nada tenho contra. Eu não sou contra se reunir ao nome do Cristo ressuscitado, seja em um salão, seja na chuva, ou no sol, ou na fazenda.
Não tenho nada contra se reunir para exaltar a Cristo, para se pregar o novo pacto, a nova aliança, o Novo Testamento, o Evangelho do Cristo ressuscitado dado a Paulo lá no terceiro céu. Não tenho nada contra. Eu sou contra o comércio em nome de Deus nas reuniões. Eu sou contra o intitulado pastor dizer: quem não dá dízimo devorador vai na tua casa. Eu sou contra o intitulado pastor dizer: quem não dá dízimo está debaixo de maldição. Pois não há maldição sobre as nossas vidas. Você não está debaixo de maldição. Isaías, profeta messiânico, filho do rei Amós e não do profeta Amós, ele verbalizou, ele profetizou no capítulo de número 53, a saber, o versículo 4 de Isaías. Ele verdadeiramente levou sobre si todas as nossas dores e enfermidade, todos os nossos pecados. Ora, se ele levou naquele madeiro todas as maldições da lei de Moisés. Ele levou naquele madeiro todas as maldições dos judeus. Ora, pregou Paulo e prego eu aos gauleses, aos galateios, aos irmãos que se reuniam ao nome do Cristo ressuscitado, a saber, na Galácia do Sul. No capítulo de número 3, a saber, o versículo de número 13 e 14, pregou Paulo e prego eu a partir dessa live. Cristo nos resgatou da maldição da lei, pois escrito está: maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro, todo aquele que fosse pendurado na cruz. Todo aquele que fosse pendurado no madeiro era considerado maldito. Cristo, naquele maldito, levou as maldições dos judeus. Cristo, naquele madeiro, ele se fez maldito. Ele levou todas as maldições. Então, não há maldição sobre as nossas vidas. Olho grosso não prega na tua vida. Obra de macumba não pega na tua vida. Feitiçaria não pega na tua vida, porque na tua vida não há encantamento. Na tua vida não tem maldição. Na tua vida não tem encantamento. Na tua vida não tem maldição. Ora, pregou Paulo e prego eu. Aos Romanos, no capítulo de número 8, o apóstolo Paulo, cheio da autoridade, cheio da unção de Deus, ele disse: portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ora, meus irmãos, se não tem condenação, também não tem maldição. Não tem maldição sobre nós. Não tem maldição sobre a tua vida. Pregou Paulo e prego eu. Aos Efésios capítulo 1, a saber, o versículo 3, disse Paulo: bendito o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões espirituais celestiais em Cristo, desde antes da fundação do mundo. Ei, Deus não vai te abençoar. Você já é abençoado com toda sorte de bênção nas regiões espirituais celestiais em Cristo, desde antes da fundação do mundo. Pregou Paulo e prego eu a partir dessa live. Em Gálatas capítulo 3, a saber, o versículo 9, disse Paulo: glória ao Cristo, o ressuscitado. Glória a Deus. Glórias a Deus. Olha o que Paulo disse: e os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Ora, meus irmãos, nós somos abençoados porque nós somos da fé. Pregou Paulo e prego eu. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz o apóstolo Paulo: glória ao Cristo ressuscitado. Olha o que Paulo disse, cheio da unção de Deus: pois nós não andamos pelo que vemos, não andamos por vista, mas andamos por fé. Pregou Paulo e prego eu. Romanos capítulo 1, a saber, o versículo 17, Paulo disse, como está escrito: o justo viverá pela sua fé. Pregou Paulo e prego eu. Hebreus capítulo 10, a saber, o versículo 38, o meu justo viverá pela sua fé. Nós somos da fé. Nas nossas vidas há grandes bênçãos do Pai. Todas as bênçãos espirituais estão sobre nós. Já somos abençoados.
abençoado. Você não precisa dar dízimo para ser abençoado. Você não precisa frequentar templo de pedra religioso para ser abençoado. Você não precisa dar mão de um intitulado pastor na tua cabeça e dizer receba a benção porque você já é abençoado. É só crer nessa palavra, é só tomar posse dessa palavra, é crer no que está escrito. Nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo desde antes da fundação do mundo. Eles dizem que não dá dízimo, o devorador vai na tua casa. Mas devorador, meus queridos, é um simples inseto que come frutos da terra. Devorador nunca foi demônio. Porque demônio como ser espiritual também não existe, pois a palavra demônio do grego quer dizer daimon. Daimon quer dizer espíritos. O ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Se o ser humano está em um dia feliz, contente e alegre, recebe o nome de daimon, que quer dizer satisfação. Mas se o ser humano está em um dia irritado, perturbado, meio perturbado e atribulado, ou se alguém mexeu com ele, tirou do sério, recebe o nome de daimon kakos, que quer dizer espírito alterado. Espírito alterado. Então, demônio, como ser espiritual, não existe. Existem criaturas como demônio. Existem criaturas como Satanás, mas demônio como ser espiritual não existe. Quem criou o diabo como ser espiritual foi Roma. Lá no concílio de Latrão, a religião católica estava perdendo o seu poder. A religião católica estava perdendo a massa de manobra, estava perdendo o seu poder. Então os papas, os líderes religiosos, eles tinham que criar uma situação para que prendesse as pessoas dentro do templo. E lá no concílio, no concílio de Latrão, ele criou o quê? O diabo como ser espiritual. Mas o irmão escreveu ali, meu irmão em Cristo, Fabiano Santana, grande pregador do Evangelho da Graça. Glória ao Cristo ressuscitado, irmão José Carlos Monteiro, graça e paz, o irmão aí de Brasília. Melhor noite para o irmão, debaixo da graça do Cristo ressuscitado. Vamos que vamos, meu irmão, pregando esse evangelho limpo, verdadeiro, poderoso e denunciando o sistema religioso para a glória de Deus Pai. Então, irmão José Carlos, o que acontece? A palavra diabo no grego recebe o nome de diabolos, que quer dizer opositor, aquilo que é contra, aquilo que se opõe. Do latim diabolos, que é o mesmo significado, opositor, aquilo que se opõe, aquilo que é contra, tudo aquilo que se opõe no teu caminho, tudo aquilo que é contra ao Calvário, ao feito de Cristo na cruz, é os opositor, é Satanás. Tudo aquilo que é contra o sacrifício de Cristo naquele Calvário, naquele madeiro, é Satanás. Mesmo porque a palavra Satanás não é um nome, a palavra Satanás é um adjetivo para dizer tudo que é contra, oposição, opositor, aquilo que se opõe. Todos nós na carne somos pequenos diabinhos. Por quê? Porque pregou Paulo e prego eu a partir dessa live aos gauleses, aos galateiros em Gálatas capítulo 5, a saber o versículo 16 e 17, Paulo disse: andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Por que, Paulo? Versículo 17. Porque há uma luta, há uma guerra diariamente entre o espírito e a carne, e ambos se opõem uns aos outros, para que não façais o que quereis. Ora, se diabo quer dizer aquilo que é contra, aquilo que se opõe, opositor. A carne, ela se opõe ao espírito. O espírito não quer adultério, mas a carne quer adultério. O espírito não quer bebedice, a carne quer bebedice. Logo, nós temos um diabo em nós mesmos, que é a nossa natureza humana. Diabo é a nossa natureza humana. Diabo é a nossa carne. Não existe diabo como ser espiritual, porque a carne se opõe ao espírito. A carne se opõe a uma vida no
espírito. A carne é Satanás. Ela se opõe, ela é contra o espírito. Quando o homem adultera, não é o espírito que adulterou, foi a carne que adulterou. Quando o homem cheira pó, não é o espírito que cheirou pó, foi a carne que cheirou pó, pois o nosso espírito não tem obra da carne. O nosso espírito é perfeito, sem ruga, sem mácula. Nós somos espírito e estamos participando de carne e sangue. O nosso espírito veio do céu, o nosso espírito veio de Deus, e assim que nós cumprimos nossos dias aqui nessa terra, nossa missão, o nosso espírito vai voltar de novo para Deus. Pai, pregou Paulo e prego eu, a igreja que se reunia na cidade de Corinto, em uma casa ao nome do Cristo ressuscitado. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3, olha o que Paulo disse: não veio sobre vós tentação senão humana. A tentação é humana. Não é o diabo de rabo, de olho vermelho, de chifre, de cauda, criado pela religião católica. A tentação, disse Paulo, que é humana. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape para que a possais suportar. Queridos irmãos, a tentação é humana, logo a nossa natureza humana é Satanás. Pregou Paulo à igreja que ficava na cidade de Colossos, e prego eu a partir dessa live. Em Colossenses, no capítulo de número 3, a saber, o versículo 5, olha o que Paulo disse: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Preste atenção. Sobre os filhos da desobediência, da ira, da petição, vem ira de Deus. Sobre os filhos de Deus não vem ira, porque Deus não trata com ira com seus filhos, mas os filhos de Deus também não ficam impunes. Sobre os filhos de Deus vem açoite, vem correção e vem disciplina. Meus queridos e amados irmãos, até o legalista Tiago, pregador da lei. Tiago era ministro da circuncisão, pregava o evangelho da lei de Moisés. Ele disse em Tiago capítulo 4, donde vêm as guerras e peleja? Quer dizer, é uma pergunta interrogativa, pois tem ponto de interrogação. Donde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto do Satanás, do Exu, da Pombagira, da Maria Padilha? Foi isso que Tiago disse aos judeus de origem judaica? Não, senhor. Tiago disse assim: e peleja entre vós. Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? 2, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Então Tiago disse que a nossa luta é contra nós mesmos. Tiago disse que as pelejas, guerra, a ira, os deleites, vem dos nossos membros que guerreiam em nós, ou seja, vem da nossa natureza humana, não é Satanás. Então, devorador nunca foi demônio. E os intitulados bispo, pastora, pastores, eles andam dizendo para o povo que se o povo não der 10% do seu salário para Deus, esse tal devorador vai na casa do povo, vai tocar o terror, vai comer tudo, vai queimar a luz, o filho vai ficar doente. Mas isso é heresia. Isso é mentira, porque isso não tem base no evangelho, no que está escrito e revelado. Olha para cá, por favor. Isso é heresia. Então, meus queridos e amados irmãos, a igreja que estava sendo perseguida foi a igreja que estava fora dos templos.
A igreja que estava sendo perseguida foi a igreja que não praticava, que não estava debaixo do jugo lá dos sacerdotes, que estava fora do templo, que não estava debaixo da mão dos sacerdotes, como nós hoje não estamos debaixo da mão de pastores nenhum. Só servimos ao único pastor de nossas vidas, que é o Cristo, o ressuscitado, porque só ele é pastor. Tu te lembras que no livro histórico de João, capítulo 10, ele disse que quando o pastor entra lá pelo curral das ovelhas, quando o pastor entra lá pelo curral das ovelhas, as ovelhas ouve a voz do bom pastor, que é Jesus. Ele estava se referindo a ele próprio, Jesus de Nazaré, no dia de sua carne. Ele segue, só que o bom pastor não deixa as ovelhas dentro do curral das ovelhas. O curral hoje representa a religião, o sistema religioso. Pelo contrário, o bom pastor, ele leva as ovelhas atrás dele, lhe conduz para fora do curral das ovelhas, para fora da religião. E ele fez uma promessa no livro histórico de João, capítulo 10, a saber, o versículo 16. E naquele dia haverá um só rebanho e um só pastor. Esse um só pastor é Cristo, e um só rebanho somos nós, povo da graça do Cristo ressuscitado, que estamos congregando em todos os lugares do Brasil afora. Há pessoas da graça em todos os lugares do Brasil, do sul ao oeste, do norte ao nordeste, do leste ao sul ao sudoeste. Pessoas que hoje estão fora do sistema, que acordaram, que estão enfrentando esse sistema podre, manipulador, esse sistema que vem há anos e há décadas enganando o nosso povo pobre, sofrido, doente, sem cultura, sem conhecimento de Bíblia, e usando o nome santo de Cristo para arrancar o dinheiro das pessoas. É para cima deles com a verdade. É para cima desse sistema, pois pregou Paulo e prego eu para Tito. Paulo disse em Tito capítulo 1 e o versículo de número 11 para Tito: olha, Tito, é preciso fazê-los calar. Por que, Paulo? É preciso fazê-los calar, porque eles andam destruindo, pervertendo famílias inteiras, casas inteiras, ensinando o que não convém por Espírito Santo, ensinando o que não convém usado pelo Espírito de Deus. Não, 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 não. Ensinando o que não convém por torpe ganância. Alô, senhores, o sistema religioso ensina por torpe ganância. O sistema ensina por torpe ganância. É uma verdadeira vendiagem dentro desses templos. Já reparou que dentro desses templos intitulado bispo, apóstolo, eles fazem a campanha do tijolinho e as pessoas têm que pegar um envelope e colocar uma oferta de R$200. Já reparou que esses intitulados pastores, bispo, pastoras e apóstolo faz a campanha e coloca uma porta dizendo Jesus é a porta, e o povo, e manda o povo passar por aquela porta, mas também manda o povo pegar um envelope e colocar uma oferta de 20, 30, 50 reais. É tudo pago no sistema. Já reparou que os intitulados pastores, bispo e pastora faz a campanha do sabonete ungido? A grande maioria deles hoje trabalha com campanha. É campanha do sabonete ungido, é campanha da vassoura ungida, é campanha da bala ungida, é campanha da madeira do Calvário, é campanha da Arca da Aliança, é campanha do lenço ungido, do travesseiro do bom sonho, da meia do pá perfeito. Isso não é evangelho, isso é comércio, isso é comercialização, isso é macumbogeia, isso não tem no evangelho, isto é feitiçaria. Já reparou que a maioria dos pastores hoje, principalmente os neopentecostais, tem a mania de fazer campanha e dar copo com água para os seus clientes, para os seus ouvintes, depois da oração? Isso não
tem no Evangelho. Me mostra na Bíblia onde é que está escrito que na igreja primitiva, o apóstolo Pedro, Tiago e João, chamados coluna da igreja, dava copo com água ao povo depois da oração. Tem? Não tem. Me mostra na Bíblia onde é que está escrito aonde Jesus mandou alguém tomar água, beber água depois da oração. Também não tem. Me mostra na Bíblia onde é que está escrito aonde os profetas do antigo pacto mandou alguém beber água depois da oração. Se não tem no Evangelho, meu irmão, isso é macumbogeia. Não tem no Evangelho, é macumbogeia. Essas campanhas que é feita dentro dos templos religiosos é só mesmo para arrecadar dinheiro. Essas campanhas dentro do sistema é para arrecadar dinheiro. Sabe por quê? Porque o sistema religioso evangélico é filhinha da religião católica. A religião evangélica é filha da religião católica. Na religião católica recebe o nome de novena. Na campanha na religião católica recebe o nome de novena. Na religião evangélica recebe o nome de campanha. E qual é a finalidade dessa pastorada? Fazer campanha dentro dos seus templos religiosos. Eles fazem campanha no intuito de arrecadar dinheiro para os seus cofres, para engordar seus cofres. Eles fazem campanha com o intuito de levantar dinheiro. Mas escute isso aqui, esse sistema cairá, porque Deus já levantou no Brasil e está levantando um povo simples, humilde, mas cheio do Espírito da graça, para desmascarar esse sistema podre, irmão, para desmascarar esse sistema manipulador maldito. Deus está levantando pregadores do sul ao oeste, do nordeste ao sudeste, para dizer: chega de engano, a tua graça nos basta. A tua graça nos basta, Cristo em nós é suficiente. Então, pastor, meus irmãos, só tem um, que é Cristo. Tu te lembras que o próprio Jesus de Nazaré, ele disse no livro histórico de João, capítulo 10, versículo 8, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Quem foi que veio antes de Cristo? Os líderes religiosos. Os líderes religiosos que veio antes de Cristo, os escribas e fariseus. Jesus disse que todos eles eram ladrão e salteadores, os sacerdotes. Jesus disse: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Então, quando eu chamo esses vira-lata de ladrão, de cão guloso, quem disse que eles são salteador e ladrão foi Cristo. Quem disse que eles são salteador e ladrão foi Jesus de Nazaré nos dias de sua carne. Esses líderes religiosos veio para isso, para roubar, matar e destruir. Roubar a tua paz, roubar a tua comunhão com tua família, roubar teu dinheiro em nome de Deus, destruir tua felicidade, destruir teu lar, destruir teu casamento. Eles vieram para matar a tua fé com falsas promessas, com ilusões, dizendo que Deus vai te dar uma casa, dizendo que Deus vai te dar um apartamento, dizendo que Deus vai fazer você ser rico, ser empresário, ser empresária. Entra ano e sai ano, essas promessas não se cumprem. Entra ano e sai ano, cadê essa riqueza que eles prometem? Cadê essa tão prosperidade que eles prometem para as pessoas? Só quem prospera, só que enriquece dentro desse sistema são os líderes religiosos, são os intitulados pastores. O povo sofre, o povo geme, o povo passa fome, o povo tem que trabalhar noite e dia, debaixo de sol, debaixo de chuva, como empregada doméstica, como pintor, ajudante de pedreiro, para sustentar um covil de ladrão. Mas esse sistema está com os dias contados. Nós somos o povo que vamos testemunhar a queda de um dos maiores sistemas, chamado sistema religioso. Esse sistema está falido, está ruído e vai ao chão pelo poder da espada do Espírito, que é o Evangelho. E essa espada do Espírito está na minha vida, está na tua vida. Oh glória, cada um de nós temos importância.
Cada um de nós temos a espada do Espírito, e através dessa espada do Espírito esse sistema cairá, e Deus levantará um povo para exaltar a Cristo em espírito e em verdade. Então se cumprirá João 10,16, haverá um só rebanho e um só pastor. Meus queridos e amados irmãos, Saulo de Tarso era um homem religioso ao extremo. Mas o interessante é que ele recebia a carta do líder religioso. Em Atos capítulo 9, diz a Bíblia, no versículo 1, e Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele foi a quem, gente? Ao sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? Um líder religioso. E o sumo sacerdote lhe deu carta, versículo 2, e pediu-lhe carta para Damasco. Damasco era uma cidade que ficava a cerca de 30 quilômetros ao nordeste de Dona Jerusalém. Damasco ficava a cerca de 30 quilômetros ao nordeste de Jerusalém. E pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, pois os irmãos que se reuniam ao nome do Cristo ressuscitado eram chamados de seita, como nós hoje. Somos chamados de seita, meus irmãos, pelos religiosos. Quando a gente abre a boca e proga pelo Evangelho que Jesus já voltou e que hoje mora em nós, no nosso espírito, os religiosos não aceitam, falam, não aceito isso aí é uma seita. Quando a gente mostra através do Evangelho que dízimo nunca foi dinheiro, que dízimo é alimento, tem religioso que pula que nem pipoca e diz isso aí é uma seita. Quando nós pregamos e dizemos que não se deve guardar o sábado porque Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê, tem religioso que nos chama de seita. E eles chamavam também os discípulos de Cristo de seita, daquela seita que homens, que mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Só que esse homem aqui, armado de religião, religioso ao extremo, no meio do caminho, ele teve um encontro com Cristo ressuscitado. Olha o que diz o versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, ou seja, perto da cidade de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então Cristo ressuscitado disse para Saulo: você está perseguindo a minha igreja, a vida das pessoas. Você está perseguindo a mim, Saulo. Quando você prende eles, você está prendendo a mim, Saulo. Você está perseguindo a mim. Versículo 5. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os agriões. Meus queridos e amados irmãos, esse homem aqui religioso, ele foi como uma fera raivosa atrás dos irmãos que se reuniam na cidade de Damasco, ao nome do Cristo ressuscitado, para prender e até mesmo matar esses irmãos. Ele estava respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Esse homem religioso, cheio de conhecimento, quem sabe bacharel em teologia, como os intitulado bacharéis em teologia, quem sabe pastor presidente da convenção, quem sabe pastor da mesa da convenção, da mesa redonda da convenção, das assembleias dos homens. Esse homem era religioso ao extremo, estava espumando uma fera raivosa atrás dos irmãos, dos discípulos que se reuniam na cidade de Damasco. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho, perto da cidade de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Observe isso aqui. Saulo de Tarso, ele prendia homens e mulheres, os discípulos do Senhor, em prisões. Os intitulados pastores hoje, os Saulos de hoje, bispo e apóstolo, prende os seus ouvintes dentro do seu sistema religioso, dentro dos seus templos religiosos. Ele prende homens e mulheres. Eles prendem homens e mulheres com a lei de Moisés.
Eles prendem homens e mulheres com doutrinas de homem, com doutrinas humanas, tipo do não pode cortar o cabelo, não pode pintar a unha, não pode fazer isso, não pode ir à praia, não pode ir ao cinema, não pode fazer isso, tem que estar nos cultos de domingo a domingo. Eles prendem homens e mulheres através do medo, através da ganância, através da culpa dentro dos seus alçapões. Os intitulados pastores de hoje são os Saulos. Saulo era o Nero dessa época. Nero perseguiu a igreja de Cristo, mas Saulo foi o Nero Saulo dessa época que perseguiu os discípulos do Senhor. Mas preste atenção, os intitulados pastores prendem as pessoas com a lei de Moisés. Deus vai soltar a mão. Se você sair daqui, vai entrar mais 7 demônios. Se você sair daqui, Deus vai colocar um câncer na tua vida. E quem sai, irmão? Quem sai? Um homem se intitula representante de Deus na terra, coloca uma gravata, um terno, diz que é pastor e fica ameaçando as pessoas, dizendo: se sair de nosso templo, Deus vai soltar a mão. Se sair daqui, Deus vai colocar um câncer em você. As pessoas com medo no sistema não saem nem a pau. Aí fica lá sustentando esse Covid ladrão, dando dízimo e oferta, campanha mais campanha, campanha mais campanha, voto, sacrifício financeiro, e eles a cada dia enricando e o povo a cada dia perecendo, porque os religiosos, muitos deles, a maioria, morre como um paia dentro dessa maldita religião. Morre como um paia dentro dessa maldita religião. Então, eu quero que você entenda, Saulo de Tarso era um homem extremamente religioso. Ele perseguia. Só que o que me chama a atenção é que esse homem que era perseguidor dos discípulos, perseguidor de homens, de mulheres, temente ao Pai, agora passou a ser perseguido. Ele agora passou a ser perseguido pelos próprios religiosos, porque agora Paulo estava pregando o evangelho que foi lhe dado como revelação lá no primeiro andar de cima, no terceiro céu. Paulo agora estava pregando as insondáveis revelações do evangelho da graça, e ele passou a ser perseguido. Tanto é que no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, há uma palavra aqui muito interessante. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24. Olha o que aconteceu. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24. Irmãos, Paulo passou perseguido até pelos religiosos. Os religiosos, tanto de dentro do templo, e até mesmo os legalistas passaram agora a perseguir Paulo, porque Paulo, irmão, era problema. Onde Paulo chegava, Paulo pregava o evangelho da graça do Cristo ressuscitado, e Paulo era perseguido. Paulo era perseguido pelos religiosos. Atos capítulo de número 15. Atos capítulo 15. Olha o que diz. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidade conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Ou seja, os legalistas que haviam descido da Judéia, lá de Jerusalém, ensinavam aos irmãos que eles deveriam se circuncidar. Eles deveriam praticar uma das ordenanças da lei de Moisés, a qual Cristo removeu com sua morte na cruz do Calvário. E eles diziam o seguinte: se vocês não vos circuncidarem conforme o uso de Moisés, não podeis salvá-vos. É igual os religiosos de hoje, os intitulados pastores. Ele diz: se você não se batizar nas águas, você não pode ser salvo. Porque assim, quando você desce as águas, os seus pecados ficam nas águas, você sobe uma nova criatura. Eles dizem: se você não vir para o nossos cultos, de domingo a domingo, não vem para a escola dominical, não tomar a chamada Santa Ceia, que na realidade não era a Santa Ceia, era a Páscoa judaica, e era uma das ordenanças da lei a qual Cristo removeu, aboliu com sua morte na cruz. Ele diz: vocês não podem ter comunhão com Deus e não vai para o céu, não pode se salvar, não pode salvar a alma de vocês. Se vocês não dão o dízimo, vocês não vão para o céu. Eram igual esses legalistas, esses pregadores da circuncisão, Pedro, Tiago, João e etc. Eles pregavam e diziam: olha, se vocês não circuncidarem conforme o uso de Moisés, não poder salvar-vos. 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles
pista a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então, Paulo e Barnabé foram a Jerusalém aos anciãos e aos apóstolos. Que apóstolos? Os apóstolos da circuncisão, Pedro, Tiago, João e etc. 3. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a convenção dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. 4. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, lhe anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mente circuncidá-los e mandaram que guardassem a lei de Moisés. 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. 8. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. 9. E não fez diferença alguma entre nós, purificando seu coração pela fé. Versículo de número 12. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contava com grandes sinais e prodígios que Deus havia feito por meio deles entre os gentios. 13. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões, Simão, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para seu nome. 15. E com isto concorda as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Então preste atenção. Os legalistas pregavam para os irmãos que eles deveriam guardar a lei de Moisés, circuncidar. Eles deveriam se batizar nas águas, eles deveriam jejuar, eles deveriam ir ao templo, eles deveriam dar o dízimo. Só que Paulo chegou com a mensagem da graça, meus irmãos. Paulo chegou com a mensagem da graça de Deus, e uma vez que Paulo estava pregando a graça de Deus, eles começaram a perseguir Paulo, eles tentaram matar Paulo, eles disseram: olha, nós vamos fazer uma conspirata contra Paulo, nós vamos jejuar, a gente não vai comer nem beber enquanto a gente vê Paulo morto. Esse homem é uma praga, esse homem é uma peste, esse homem está ensinando em toda Jerusalém, não só em toda Jerusalém, também em outros países, em outros lugares também, que não se deve circuncidar, que não se deve obedecer os mandamentos da lei mosaica. Esse homem está ensinando que deve se apartar de Moisés. Por quê? Porque Paulo ensinava que os irmãos deveriam se apartar de Moisés para ficar perto de Cristo. Uma vez que eles estavam de mão dada com Moisés, estavam distanciados de Cristo. Uma vez que eles estavam com Cristo, estavam distanciados de Moisés. Então, os legalistas, os religiosos, vendo que Paulo estava pregando que não se devia circuncidar, não deveria guardar ordenança alguma e deveriam se apartar de Moisés, eles disseram: esse homem é uma praga, vamos matar Paulo, esse homem é uma praga, a gente não vai comer, a gente não vai beber enquanto não matar Paulo. Mas em Atos capítulo 18, versículo 9 e diante, Deus apareceu para Paulo em a visão e disse: Paulo, não temas. Não temas, porque ninguém ousará fazer-te mal aqui nesse lugar, Paulo. Paulo, fale e não te cale, porque eu estou contigo. Não temas, porque ninguém vai fazer mal para você nesse lugar, porque nesse lugar tem muitas vidas para ser salva, Paulo. Não temas, meus queridos e amados irmãos. Aquele que nos colocou de pé não nos derruba. Aquele que nos colocou de pé para pregar esse evangelho, ele não nos derruba. Se levante quem quiser, fale mal quem quiser, quem tocar em você está tocando em Deus, quem se levantar contra você está se levantando contra o Pai. Não temas, tão somente fale e não te cales, porque Deus vai te usar para pregar esse poderoso evangelho da graça e vai libertar muitas vidas cativas no sistema religioso. Essa palavra, meus irmãos, ela traz vida, ela devolve a vida para o homem. Essa palavra traz alegria no espírito. Essa
Essa palavra não honra púlpito. Essa palavra não honra monecratura, não vê monecratura. Essa palavra não enche cofre, não dá nome para o homem, não dá fama, não dá mídia, não dá holofote, não te faz famoso, não te faz famosa, mas te dá segurança em Cristo, te dá alegria no Espírito. Essa palavra, ela te levanta do marasmo. Essa palavra da graça é poderosa, meus irmãos. Temos que continuar pregando esse evangelho limpo, esse evangelho poderoso da graça de Deus, esse evangelho eterno, porque esse evangelho não tem fim, porque ele é eterno. Esse evangelho é eterno, meus irmãos. Evangelho da graça de Deus, a aliança é eterna e foi feita com sangue de Cristo na cruz. Atos capítulo 23, versículo de número 12 diz assim: quando já era dia, alguns dos judeus fizeram a conspiração e juraram, dizendo que não comeria nem beberia enquanto não matasse a Paulo. 13, e eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. 14, estes foram ter com os principais dos sacerdotes. Quem eram os principais dos sacerdotes? Os líderes religiosos e anciões, e disseram: conjuramos sob pena de maldição e nada provarmos até que matemos a Paulo. Paulo era problema, meu irmão. Onde Paulo chegava era graça neles. Era graça nos religiosos, graça no sistema. Paulo combateu o sistema religioso dos seus dias e foi decapitado por Nero no ano 67 depois de Cristo. Mas Paulo combateu o sistema. E Paulo, quando estava morrendo, disse lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Meus irmãos, escuta, nós estamos combatendo dia após dia o bom combate. Quanto mais perseguição, o combate é bom. Quanto mais levante, o combate é bom. Quanto mais as pessoas nos chamam de falso profeta, o combate é bom. Hoje teve um irmão aí que me chamou de demônio, me chamou de Satanás, me chamou de demônio. Mas isso para mim é um elogio, porque quanto mais eu sou perseguido, mais eu desenvolvo o meu ministério, mais eu prego mais a graça do Pai. Quanto mais eu sou perseguido, eu prego mais o evangelho da graça. A gente está sendo perseguido por amor ao evangelho verdadeiro de Cristo. E agora escute isso aqui, por favor. O combate é bom, meus irmãos. Paulo sofreu, foi perseguido, sofreu perseguição por pregar a verdade do evangelho. Mas ele dizia: o combate é bom. E antes de morrer ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então combate esse bom combate. Pregue esse evangelho verdadeiro, não tenha medo. Nada vai te acontecer se não for da permissão do Pai. Você não vai ao túmulo antes do dia que Deus preparou para você ir. Aquele que te levantou não te derruba. Você só vai morrer no tempo do Pai. Bala perdida não te acha. Só se for tua hora. Só se for teu dia. Mas se não for teu dia, bala perdida não te acha, glória. Porque aquele que nos levantou não nos derruba. Ele é poderoso. Ele é o cabeça da igreja. Glória a Deus. Glória ao Cristo ressuscitado. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória ao Cristo ressuscitado. Não precisa ficar com medo. Não tenha medo. Não tenha medo que ninguém vai lançar a mão em você. Não tenha medo. Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo. Deus nos deu um espírito de poder, de ousadia, de autoridade. Tanta gente que está se acovardando em pregar o evangelho da graça com medo de perseguição, com medo de cara feia, com medo de homens. Para com isso. Deus está na tua vida, meu irmão. O Pai está na tua vida. Glória a Deus. Pregou Paulo e prego eu. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Paulo disse: porque Deus não nos deu um espírito de temor,
mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deus não nos deu um espírito de medo, meu irmão. Ele nos deu um espírito de moderação, de fortaleza e de amor, que é o espírito do Pai que está em nós, em nosso espírito. Então não tenha medo, porque Cristo está na tua vida. Cristo está na tua vida. Eu quero aproveitar, quero mandar um recado aqui nessa live, porque ele sempre fica aí assistindo minha live aqui no Facebook, ele sempre fica ouvindo minhas ministrações aqui pelo Facebook e pelo YouTube também, e fica comentando, né? Eu quero mandar aí um alô para Júlio Lima aí de Curitiba. Júlio Lima de Curitiba, você insiste em dizer que Jesus está voltando. Você insiste em dizer que Jesus está voltando e você me chama de prosélito, como você me chamou hoje de demônio, como você me chamou hoje de burro, de leigo, como você me chamou de herege, diz que eu estou desviado da verdade e me chamou de demônio. Júlio Lima, se eu tenho um demônio, então vem aqui aonde eu moro expulsar. Se eu tenho um demônio, Júlio Lima, coloca a mão na minha cabeça e expulsa, Júlio Lima. Se eu tenho um demônio. Agora tem que sair, meu irmão. Porque também, se tu não expulsar, se eu não cair, se não sair nada, meu irmão, eu dou em evangelho em você, meu irmão. Eu dou em evangelho em você porque você insiste em chamar Cristo de mentiroso. Você insiste em dizer que nós somos preteristas. Eu não sou preterista, eu não sou calvinista, eu sou cristão, eu sou de Cristo, eu sou do Evangelho da Graça. Eu não sou calvinista, eu não sou futurista, eu não sou preterista, eu sou Evangelho. Para mim o que vale é o que está escrito no Evangelho. E eu leio a Bíblia não com óculo da religião, eu leio a Bíblia com os olhos espirituais, respeitando a época que foi escrito, para quem foi escrito e respeitando a historicidade. E você, Júlio Lima, fica dizendo que nós somos peste, somos herege, somos prosélitos, somos desviados, somos desigrejados, somos o demônio. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se Jesus ainda vai voltar, se Jesus não veio ainda, Júlio Lima, aonde está o sumo sacerdote Caifás? Porque Jesus de Nazaré, nos seus dias de carne, disse para o sumo sacerdote Caifás, no livro histórico de Mateus, capítulo 26, versículo 64, assim: porque em breve vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e grande glória. Ele disse para o sumo sacerdote Caifás que o sumo sacerdote Caifás ia ver ele vindo com juízo e justiça sobre as nuvens. Porque a expressão vir sobre as nuvens é uma figura de linguagem. E os judeus falavam por figura de linguagem. A expressão vir com as nuvens ou vir sobre as nuvens quer dizer juízo e justiça. Aonde, Júlio Lima, está o sumo sacerdote Caifás? Já que Jesus ainda vai voltar, que ele não veio. Se Jesus ainda não veio, o sumo sacerdote Caifás tem que estar vivo em algum lugar. Porque ele disse para o sumo sacerdote Caifás: em breve vereis o Filho do Homem. Ele assegurou, ele afirmou para Caifás que Caifás ia ver ele vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Só que vir sobre as nuvens é uma figura de linguagem que quer dizer trazendo juízo e justiça. Aonde está, Júlio Lima, o sumo sacerdote Caifás? Júlio Lima, você insiste em dizer que Jesus está voltando e que nós, povo daqui, povo da graça de Deus, que pregamos que ele já voltou em 70 DC depois de Cristo, somos demônios, somos hereges. Mas, Júlio Lima, aonde está João? Porque no livro histórico de João, capítulo 21, versículo de número 20 diante, Pedro olhou para Jesus de Nazaré e disse: Senhor, e quanto a esse ali foi João, e quanto a este, o que será, Senhor? O que será desse? Jesus de Nazaré disse: João, importa, ou Pedro, importa que ele fique, Pedro, até que eu venha. Então Jesus de Nazaré disse para Pedro: Pedro, importa que ele fique até que eu venha. Quanto a ti, Pedro, segue-me tu. Se Jesus não veio ainda, aonde está João, Júlio Lima?
Será que João está em Moçambique? Será que João está lá na África? Aonde está João? Porque para Jesus voltar, João tem que estar vivo. Cadê João, Júlio Lima? João, Júlio Lima, ele já morreu. O espírito dele já voltou para o Pai, Júlio Lima, em um corpo glorificado. Júlio Lima, você insiste em dizer que Jesus está voltando e que Jesus vai arrebatar a igreja. Mas se Jesus não veio ainda, Júlio Lima, aonde estão os 12 apóstolos? Porque Jesus de Nazaré, no seu dia de carne, ele assegurou, ele afirmou, ele assegurou para os seus 12 discípulos, no livro histórico de Mateus, capítulo 10, versículo 23 e diante, ele disse bem assim para os seus 12 apóstolos: olha o que Jesus disse: quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra. Por que, Jesus? Porque em verdade vos afirmo, em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer todas as cidades de Israel sem que venha um filho do homem. Ah, Júlio Lima, quem esperava o filho do homem não é o povo da graça. Jesus de Nazaré nunca disse que ia voltar para arrebatar a igreja, os gentios. Jesus de Nazaré, ele sempre disse que ia voltar para os judeus, para os seus 12 apóstolos, para os seus 12 discípulos. Se Jesus não veio ainda, Júlio Lima, aonde estão os 12 apóstolos? Será que os 12 apóstolos estão lá em Jerusalém, subindo e descendo? Será que os 12 apóstolos estão sendo perseguidos lá em Israel e estão fugindo de uma cidade para outra, estão percorrendo a cidade de Jerusalém? Hein, Júlio Lima? Esse burro aqui que você diz que é burro, está te provando que ele já veio dentro da história e com Bíblia, respeitando a historicidade e respeitando o que está escrito. Você diz que ele está votando, mas você pega as palavras que está escrito e você futuriza, você joga para frente, sem respeitar a época, sem respeitar a história, a historicidade, sem respeitar os pontos e os vírgulas. Se Jesus não veio ainda, os 12 apóstolos têm que estar vivos em algum lugar. Cadê os 12 apóstolos? Eles já morreram, Júlio Lima. Os espíritos deles já estão com o Pai. Os espíritos deles voltaram para o Pai. Se Jesus não veio ainda, Júlio Lima, o templo de Jerusalém tem que estar de pé. Por quê? Porque no livro histórico de Mateus, capítulo 24, versículo 2, Jesus de Nazaré estava sentado lá no Monte das Oliveiras, quando ele saiu de dentro do templo de Jerusalém, e ele, assentado lá com seus 12 discípulos no Monte das Oliveiras, os seus 12 discípulos lhe perguntou: Senhor, dize-nos quando sucederão essas coisas. Qual é o sinal da tua vinda, ou seja, da tua segunda vinda e do fim do mundo? Fim do mundo ali, Júlio Lima, quer dizer o fim daquele aion, daquela geração. Do mundo de então, naquele timing da história, era do mundo religioso de Israel. E aí o que aconteceu? Jesus disse: está vendo esse templo? Está vendo essa estrutura? Em verdade vos afirmo, em verdade vos digo, porque Jesus nunca falou em mentira. Jesus nunca falou mentira, ele sempre falou a verdade. Ele disse: em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus disse que um dos sinais da sua vinda, a sua segunda vinda, que ele votou, era a destruição do templo de Jerusalém. A queda do templo de Jerusalém, que era o maior representante da lei de Moisés. Se Jesus não veio ainda, o templo de Jerusalém tem que estar de pé. Os sacerdotes têm que estar lá oferecendo um sacrifício de touro, de bezerro ou de bezerra pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel, e tem que continuar recebendo dízimo os sacerdotes oriundos da tribo de Levi. Cadê o templo de Jerusalém, Júlio Lima? O templo de Jerusalém caiu abençoado em 70 DC depois de Cristo, quando Deus usou a espada do general romano Tito II, filho do imperador Vespasiano I, que foi a grande besta do Apocalipse capítulo 13, e aí ele sitiou Jerusalém, devastou Jerusalém com seu exército romano, entrou dentro do templo de Jerusalém, tocou fogo dentro do templo, assassinou os sacerdotes. Jesus veio trazendo um juízo e justiça. Jesus veio sobre a nuvem trazendo um juízo e justiça sobre os judeus, sobre Israel. Então, Júlio Lima, eu quero a sua resposta. Eu quero que você faça uma live aí, me apresente onde é que está o sumo sacerdote Caifás. Eu quero que você faça uma live me mostrando aonde está o sumo sacerdote Caifás.
Eu quero que o Senhor faça uma live me mostrando aonde estão os 12 apóstolos. Eu quero que o Senhor faça uma live me mostrando aonde está João. Aonde está o templo de Jerusalém em pé. Eu quero que o Senhor faça uma live me mostrando isso. O desafio está lançado. Ou então eu quero que o Senhor venha participar de uma live comigo. Faça uma live comigo aqui pelo Facebook. Porque tudo do Senhor é porque é no latim, é porque é no grego, é no hebraico. Eu não conheço muito grego, nem hebraico, nem latim, mas eu conheço o Evangelho. E no Evangelho eu te destronço todo, Júnior Lima. Para com essa heresia, rapaz, dizer que Jesus está voltando, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Ah, porque o teólogo disse isso. Eu não tenho nada a ver com o teólogo, meu amado. Eu tenho a ver com o Evangelho. Para mim, o que vale é o que está escrito e revelado no Evangelho. É o que Paulo pregou. Eu não tenho nada a ver com o teólogo fulano de tal, teólogo Bertano, teólogo fulano. Eu tenho a ver com o Evangelho de Cristo, meu irmão. Júlio Lima, meu lindo, se Jesus não veio ainda vai voltar? Me explique isso aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, olha o que está escrito. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. E todas as tribos da terra eram as 12 tribos de Israel. A tribo de Zebulon viram o juízo e se lamentaram sobre ele. A tribo de Naphtali. Todas as tribos de Israel viram Jesus vindo em juízo e eles se lamentaram. É o que está escrito. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Júlio Lima, se Jesus não veio ainda, cadê os soldados romanos que lhe transpassaram ao meio? Tem que estar vivo. É ou não é? É, porque aqui está dizendo. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Até os mesmos que o transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Se ele não veio ainda, cadê os soldados romanos que lhe transpassaram ao meio? E não venham com essa conversa, com essa história de quando Jesus vir sobre as nuvens do céu, Deus vai ressuscitar os soldados romanos e os soldados romanos vão ressuscitar e vão ver Jesus vindo sobre a nuvem. Então eles não são filhos da ressurreição, eles são filhos agora da reencarnação. E aqui está escrito claramente, eis que vem com as nuvens. Vem com as nuvens quer dizer trazendo juízo e justiça. E todo olho o verá. Ah, peraí. Está escrito que todo olho o verá. Agora vem cá. Pregou Paulo e pregou eu, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, Paulo disse, ora, o Senhor é o Filho do homem. Ora, o Senhor é Jesus de Nazaré. Está escrito assim? Não, Senhor. Pregou Paulo e pregou eu. Ora, o Senhor é Espírito abençoado. Ah, ele não é mais o Filho do homem. Ele não está mais naquela manifestação em carne, como Jesus de Nazaré, o Nazareno, o Galileu. Ele hoje é o Espírito glorificado. Pregou Paulo e pregou eu. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí também a liberdade. João disse aqui, eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Se ele vai vir sobre as nuvens do céu, como é que todo olho vai ver ele, porque ele é Espírito? Alguém consegue ver Espírito? Não, Senhor. Ninguém consegue ver Espírito. Só se for Júlio Lima aí que consegue ver Espírito, porque eu não vejo Espírito. Alguém aqui vê Espírito na live? Ninguém vê Espírito. Só se for Júlio Lima. Porque aqui está escrito, esse que vem com as nuvens, todo olho verá. Até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Se fosse para ele vir sobre as nuvens, literalmente do céu, para todo olho ver, então eu não posso dar crédito, credibilidade ao que Paulo, usado pelo Espírito Santo, pregou, dizendo que ele é Espírito.
Se todo olho vai ver ele, então ele vem como Jesus de Nazaré. E o que Paulo falou, usado pelo Espírito Santo, não merece credibilidade, não merece crédito. Só que a Bíblia diz que no céu não entra carne nem sangue. Então, no céu não entra carne. Ele não é mais Jesus de Nazaré, abençoado. Ele é o Cristo ressuscitado. Ele não é mais o Nazareno, ele é o Espírito. Então, Júlio Lima, cadê os soldados romanos? Ah, porque Jesus está voltando e venham para a igreja, que não sei o quê. Cadê os soldados romanos? Eles já morreram, abençoado. Jesus não vai voltar mais. Ele já voltou no ano 70 e hoje ele mora em nosso espírito. Para de ilusão. Deixa de ser manobra na mão do sistema religioso. O sistema mentiu tanto que as pessoas hoje estão aí com a mente confusa, perturbada. Ele já veio, tudo que Jesus falou não foi para a nossa geração, gente. Tudo que Jesus de Nazaré falou foi para a sua geração. Tu te lembra que no livro histórico de Mateus, capítulo 24, versículo 16, ele disse assim, no versículo 15 ele disse, quando vi depois que a desolação de que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, o lugar santo ali foi o templo de Jerusalém. Ele estava falando acerca de Tito II, que ia invadir o templo no ano 70, sabe? E Paulo falou lá em 2 Tessalonicenses 2,3 sobre o filho da perdição, que foi Tito II, que ia se levantar contra todo objeto de culto, e como ele se levantou e tocou fogo dentro do templo, nos objetos, nos elementos judaicos, e o maior representante da lei judaica caiu, que foi o templo de Jerusalém. Tito II foi o filho da perdição. Entende? Então, tudo que Jesus falou foi para a sua época, para a sua geração. Aí ele diz, quem lê entenda, versículo 16, então os que estiverem na Judéia, que fuja para os montes. Júlio Lima, se você está esperando um arrebatamento, se você está esperando uma grande tribulação e Jesus voltar, então arruma as tuas malas e vai embora lá para Jerusalém, para a Judéia. Ah, e quando chegar na Judéia, tu foge para os montes, fica lá em cima do monte morando, comendo e bebendo lá, esperando Jesus voltar, que ele vai vir sobre os montes, ele vai vir sobre os montes lá. Fica lá esperando ele sobre o monte. Tá vendo que isso aqui foi para a Judéia, abençoado? Esse acontecimento aqui foi local, não foi global. Foi para Jerusalém, foi para Israel. Nós não somos judeus, nós não somos de Israel, nós não pertencemos a Jesus de Nazaré. Nós não somos de Jerusalém, nós somos da graça. Então, Júlio Lima, onde é que fica a Judéia aqui no Brasil? Em nenhum lugar. A Judéia fica lá em Jerusalém. Correto ou não correto? Correto, é o que está escrito. Então os que estiverem na Judéia que fuja para os montes. Aí ele diz, mas Apocalipse diz que o Cordeiro, ele ressuscitou e o Cordeiro vai vir. Em Apocalipse também está escrito que ele vai vir sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eis que cedo vem, o Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas o livro de Apocalipse, irmão Júlio Lima, não foi escrito por gentios. O livro de Apocalipse não foi escrito para a igreja gentílica. O livro de Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas asiáticas que estavam localizadas na Ásia Menor. E o nome das 7 igrejas não eram nomes de igreja, como hoje. Né? Igreja não, dessas empresas religiosas. Igreja Quadrangular, Igreja Batista Assembleia. Isso são empresas, não é igreja, porque igrejas são vidas. Igrejas são pessoas, compradas por bom preço, preço de sangue de Cristo na cruz, justificada, ressuscitada, batizada com sangue de Cristo, salva e uma vez salva, salva para sempre. Eu sou a igreja, nós somos a igreja. Você é a igreja, nós somos a igreja do Cristo ressuscitado. Então Apocalipse não foi escrito para mim. Apocalipse, Júlio Lima, não foi escrito para você, foi escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor. E essas 7 igrejas da Ásia Menor esperavam a segunda vinda de Cristo. Sabia que esperava? Por isso que João escreveu
em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, a carta enviou às 7 igrejas que estavam localizadas na Ásia Menor. A igreja que estava na cidade de Éfeso, a igreja que estava na cidade de Laodiceia, a igreja que estava na cidade de Pérgamo, de Tiatira. Era o nome de cidade e não de igreja. Aqueles irmãos estavam esperando a volta de Jesus vindo sobre a nuvem, trazendo juízo e justiça. Tanto é que a mensagem para aquelas igrejas foi para que eles se consertassem, para que houvesse conserto, porque o fim estava próximo. O ano 70 estava próximo, o dia do juízo estava próximo, já estava prestes de acontecer. Por isso que está escrito em Apocalipse capítulo 2, a primeira carta à igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei. A pergunta que não quer calar é: brevemente daqui 2023 anos, ou brevemente quer dizer rapidamente? Rapidamente. Então, as 7 igrejas da Ásia Menor, meus irmãos, estavam esperando a volta do Filho do Homem. Estavam esperando o dia do juízo. Estavam esperando a volta do Filho do Homem que ocorreu em 70. Se Jesus não veio ainda, cadê as 7 igrejas da Ásia Menor? Será que elas estão ainda esperando Jesus trazer juízo e justiça, vir sobre as nuvens? Cadê as 7 igrejas da Ásia Menor? Em teólogos, professores da escola dominicais, bacharéis em teologia. Cadê as 7 igrejas da Ásia Menor? Aí eles dizem, não, as 7 igrejas... Eles vão dando nome, né? Vão inventando. As 7 igrejas da Ásia Menor, Laodiceia é a Batista. Filadélfia é a Assembleia de Deus. De Deus não, né? De Deus Dete, dos homens. Pérgamo é a Quadrangular. Ui! Não, meus irmãos. Aqui eram judeus de origem judaica. As 7 igrejas da Ásia Menor, meu amado irmão, era composto por judeus de origem judaica, que estava localizado na província romana da Ásia Menor. Então, se Jesus não veio, cadê as 7 igrejas da Ásia Menor? Se o Apocalipse foi escrito para nós, cadê as 7 igrejas da Ásia Menor? Existe ainda? Não existe, gente. João disse, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 11. Escreve que tu está vendo, João, em um livro e envia-os ao Brasil, à França, ao Canadá, aos Estados Unidos. Está escrito assim? Não. Está escrito assim, João, que tu vês, escreve-o em um livro e envia-o às 7 igrejas da Ásia Menor. O Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, Apocalipse é um livro histórico. Apocalipse é um jornal velhos. Apocalipse é um livro que já se cumpriu. Nada em Apocalipse vai se cumprir mais, porque Apocalipse não foi escrito para nós, gente. Apocalipse foi escrito para os judeus, para as 7 igrejas da Ásia Menor. Apocalipse é um livro vencido. É uma notícia vencida. É um jornal velho, que foi para aquele povo lá, para os judeus, não é para nós. Mas a religião maldita, manipuladora, vem há anos e há décadas manipulando, enganando o povo, futurizando o Apocalipse, dizendo que o Apocalipse é para nós. E os crentes estão tudo aí. Em vez de reinar em vida, em perfeita vitória, estão com medo da besta. É o que, irmão? É a besta, irmão. A besta vai se manifestar. É o que, irmão? O anticristo vai vir, irmão, e a marca da besta é 666, 666. E eles vão dando nome, dizendo que o anticristo é Barack Obama, que o anticristo é Luiz Inácio Lula da Silva, porque Lula é o anticristo. Quem já viu isso daí? Os religiosos falando, Lula é o anticristo, miserável, Lula é o demônio. Quem já viu esses religiosos dizendo isso? Lula vai fechar as igrejas. Lula é o anticristo. Anticristo.
Alô, abençoado. Lula nunca foi anticristo. Lula não é um anticristo. Lula é um simples político. Ah, o anticristo é Trump. É o político tal. É fulano de tal. Eles vão arrumando o nome. Só que a grande besta do Apocalipse foi Vespasiano I. Anticristo, 1 João capítulo 4, João disse que eram aqueles que negavam que Cristo veio em carne. Anticristo hoje é religião, porque é contra Cristo. Se opõe a Cristo, é opositor. Se opõe aos feitos de Cristo naquele madeiro, naquela cruz. Anticristo são os intitulados bispos, pastoras e pastores, que negam o feito da cruz, que vão contra o sacrifício vicário expiatório de Cristo na cruz, pregando a lei de Moisés para escravizar, manipular suas vítimas e arrancar todo o dinheiro em nome de Deus. Eles sim são os anticristos. E eu não tenho medo de nenhum deles. Pode convidar eles aí para um debate. Pode chamar pastor de convenção, pode chamar vice-presidente, pode chamar bacharel em teologia, professor de escola dominical, conferencista, pode chamar teólogo, doutor em divindade. Eu vou dizer que é tudo por graça, pela graça, e ainda vou dizer, vocês são manipuladores, vocês não pregam a verdade. Jesus já votou e eu provo baseado no que está escrito e baseado na história. Só que ele não prega essa verdade, claro, ele tem que prender as pessoas dentro dos seus açapões. A função deles é essa, prender os crentes dentro dos seus açapões, para continuar dando dízimo para eles, porque não é para Deus. Eu já vou encerrar essa live aqui, mas vou ser bem franco para os irmãos. O dízimo nunca foi para Deus. Primeiro que dízimo era uma das ordenanças da lei. E dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo era alimento para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte na herança entre o povo de Israel. Só que lá no concílio de Nicéia, em 575 depois de Cristo, adulterando a palavra do Pai, transformando a verdade de Deus em mentira, o sistema religioso católico, o rei da França, Carlos Magno, assinou um decreto para que a religião católica cobrasse o dízimo em dinheiro mensal. E aí, a religião evangélica gostou disso, porque dízimo é o grande roubo da religião, especialmente evangélica. Dízimo é a galinha dos ovos de ouro dos intitulados pastores. Dízimo é uma grande teta, e dessa teta nenhum intitulado pastor quer largar o osso. Todos eles, o que motiva ele estar com seus templos abertos é o dízimo do povo. Se aparecesse um presidente da república ou um ministro dizendo, olha, a partir de hoje vocês vão pregar de graça, vocês vão orar aí de graça, vão pregar e não vai cobrar um centavo do povo. Se algum de vocês cobrar dízimo, pedir dízimo, vão mandar fechar o templo e vocês vão para a cadeia. Oxi! Nenhum deles queria pregar. Eles mesmos fechavam seus templos. Porque o que motiva essa galera a estar com seus templos abertos é a grana, é o fio metal, é o mamon, é o dinheiro, é esse falso dízimo em dinheiro e mensal. O que incentiva ele a estar com seus templos abertos é o dízimo. É por isso que cada tribulado hoje diz que é pastor. E cada esquina hoje tem um templo religioso aberto. É ou não é, irmão? É. Vendendo, oferecendo gozo e prazeres em troca de dinheiro. Só que não um gozo verdadeiro, um prazer verdadeiro. É como uma prostituta. Oferece para o seu cliente falsos amores, gozo falso, prazer falso em troca de dinheiro. Só que a prostituta, ela embriaga seu cliente. Ela embriaga seu cliente para depois de embriagado, ela tosquear, tomar todo o dinheiro do cliente. É o que a religião fez com seus clientes. Embriagou com a falsa doutrina. Os crentes estão embriagados com falsas doutrinas. Estão embriagados com a lei de Moisés. Estão embriagados. Todos estão embriagados.
Não há um pastor aqui nesse Brasil que não cobre dízimo. Não há um pastor aqui no Brasil que não dê a chamada Santa Ceia, que não batize nas águas. Exceto os pastores como o dom da graça de Deus, como Geraldo Moraes. Geraldo Moraes aí não cobra dízimo. Pelo contrário, enfrenta o sistema religioso na autoridade do Espírito da Graça. Prega contra o sistema. E Deus tem usado ele poderosamente através da mensagem do irmão Geraldo. Essa espada do Espírito tem entrado no coração de muitas pessoas, né, fazendo divisão entre juntas e medulas, e tem libertado muitas pessoas do sistema religioso. Como outros pregadores da graça, como o irmão Elcio, como o irmão Cristiano França, como outros irmãos aqui que pregam aqui pelo Facebook, o irmão Val Aguiar, né, o irmão George Valente, o irmão Reginaldo Bertoso. Esses homens não cobram para pregar, não cobram dízimo. Irmão Fabiano, por que o senhor fala isso? Porque eu tenho moral para falar, irmãos. Porque eu não passo envelope, eu não cobro dízimo, eu não minto com o nome de Deus, eu não cobro para pregar. Eu já cobrei alguma coisa a vocês aqui para pregar o Evangelho da Graça aqui pelo Facebook? Não. Por quê? Porque Jesus de Nazaré, no dia de sua carne, disse no livro histórico de Mateus 10, versículo 8, dai de graça o que de graça recebeste. Só que no sistema, eles cobram tudo. E eu encerro dizendo algo para vocês. Jesus não vai votar, ele já votou, hoje ele mora em nosso espírito. Irmão, mas o que é que vai acontecer conosco? Não, simples assim. Nós estamos seguros, contente, tranquilo e sem temor do mal. Vamos viver tudo quanto o Pai preparou para nós vivermos aqui nessa terra. Vamos comer tudo quanto o Pai preparou para nós comermos. Vamos pregar onde o Pai nos levar a pregar esse Evangelho da Graça. Vamos viver tudo quanto o Pai preparou para nós vivermos aqui nessa terra. Porque nós já estamos reinando. E esse reino não é físico, esse reino é espiritual. Pregou Paulo e prego eu. Romanos capítulo 5, versículo 17. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão por um só, Jesus Cristo. Reinarão aonde? No céu? Não. Reinarão aqui na terra. Nós já estamos reinando em vida e em perfeita vitória. E esse reino é espiritual. Vamos viver tudo quanto o Pai preparou para nós vivermos aqui nessa terra. Ao cumprir os nossos dias aqui, assim que nós morremos, o nosso espírito vai voltar para casa. O nosso espírito vai voltar para o Pai dos Espíritos em um corpo glorificado. E lá no céu, nós vamos reinar com Cristo 1000 anos, que quer dizer para sempre. Então, eleitos abençoados, guarde essa palavra. Compartilhe essa live. Não tenha medo de ninguém. Ninguém pode te fazer mal. Ninguém pode te tocar. O Pai está na tua vida. Quem se levantar contra você está se levantando contra o Pai, está comprando briga com o Pai. E pai, meu irmão, quando bate, ele bate doído, ele bate para valer, ele não erra a pancada. Ele disciplina, ele corrige e ele açoita. Assim é, assim disse o Espírito da Graça. Graça e paz, irmão Tiago Jorge. Que Deus continue te abençoando, ministro do Evangelho da Graça. Graça e paz para o irmão Sebastião, ministro do Evangelho da Graça. Para o irmão José Carlos. Graça e paz para a irmã Luciene Renato. Irmã Luciene Renato, graça e paz, que o Pai continue te abençoando, estamos juntos. Graça e paz para o irmão Gabriel Alves, que o Pai continue te abençoando. Graça e paz para o irmão Val Souza Aguiar. Graça e paz para todos os irmãos aí que participaram de nossa live. Compartilhe essa live, irmãos, para que essa mensagem alcance o número maior possível de pessoas, para que as pessoas possam ser libertas das heresias do sistema religioso, para que as pessoas possam sair desse sistema manipulador e corrupto chamado sistema religioso. Eu não tenho nada contra os religiosos, eu não tenho nada contra os evangélicos. A minha luta não é contra os evangélicos. A minha luta
é contra as falsas doutrinas. A minha luta é contra o sistema. Só que nessa minha luta contra o sistema, eu encontro pessoas que se levantam contra, que me chamam de demônio, mas me chamar de demônio é um elogio. Um beijo para você, Júlio Lima. Eu te amo, meu amado, sem demagogia nenhuma. Não estou irado contigo, não estou chateado. Você me chamou de demônio, mas para mim é um elogio, ó. Um beijo no teu coração. Eu te amo, no amor de Cristo. A nossa amizade vai continuar. A não ser se você me bloquear, mas eu não vou te bloquear, porque eu te amo, meu amado, sem mentira e sem demagogia. Eu só estou mostrando para você porque você vem há muito tempo batendo nessa tecla que Jesus está voltando e atacando os pregadores da graça, o irmão Geraldo Moraes e outros irmãos da graça aí, que com olhos iluminados vem mostrando através do Evangelho, com capítulo e versículo, que Jesus já voltou no ano 70 e você insiste em dizer que Jesus está voltando e que nós somos preteristas, que nós somos seita, que nós somos prosélito, isso e aquilo. Mas, meu amado, somos irmãos. O que nos une é o amor do Pai. Entende? Então, meu amado irmão, compartilhe essa live. Melhor noite para todos, eu vou ficando por aqui. Eu tenho 2 canais aí no YouTube, todos os 2 canais estão assim. Fabiano Santana, pregador da graça. Se inscreva lá no meu canal no YouTube e aperte o sininho para você receber todas as notificações. Vamos fazer uma breve confissão. Pai dos Espíritos, obrigado por esses momentos, por esses minutos aqui ministrando o Evangelho da Graça. Obrigado pela vida dos irmãos e das irmãs. Te agradecemos por esses minutos abençoados aqui, Pai, pregando esse Evangelho poderoso. Continua conosco, nos dando força para pregar esse Evangelho verdadeiro, nos dando força, saúde, muitos anos de vida. Não deixe os irmãos e as irmãs desanimarem de jeito algum e também não deixa nós nos acovardar. O Senhor não nos deu um espírito de covardia. O Senhor nos deu um espírito de moderação, de amor, um espírito de poder, de ousadia. Assim é, Pai, eu te agradeço. Amém. Tchau, abençoados. Fiquem todos com Deus. Até a próxima live.